coração neste momento. Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Fale com o Senhor neste momento. Oh, Santo Deus. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre.
justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Aleluia, glória a Deus.
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diga isso. Distante de ti, Senhor, não posso. Declare isso como uma oração nessa noite. Oh, Espírito Santo, sem o Senhor não dá. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Diga isso. Preciso de ti. Diga isso mais uma vez. Transforme isso na sua oração. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Diga isso. Preciso de ti. E quando vem as lutas? E quando vem as lutas? E as lutas vêm tentando me afastar. Tem alguém passando nessa situação? Então levanta a mão da glória a Deus, porque o Senhor em todo tempo está te guardando, meu querido. Diga isso. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer onde? Contigo até o fim. Só para o corajoso. Diga assim, ó. Distante de ti. Pai, escuta a tua noiva, Jesus. Escuta a tua noiva, Jesus. É a tua noiva que ora, é a tua noiva que canta, Pai. É a tua noiva que adora, Senhor, dizendo que não consegue, Senhor, nenhum tempo, nenhum milésimo de segundo, não consegue mais viver sem a tua presença. Então, Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós, vem nessa noite, toma esse lugar, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e está vivo entre nós. Senhor, recebe, Pai, a nossa adoração, recebe o nosso clamor, recebe, Pai, as nossas canções, Pai, porque nós só temos uma coisa para te dizer nessa noite, Pai. Sem ti, Senhor, sem ti, Senhor, sem ti, Senhor, nós não conseguimos viver, Pai. Então recebe, Pai, recebe a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Celebre o Senhor com as suas palmas e as suas vozes.
menos uma. Mas levanta as suas mãos. Preciso de ti. Para finalizar, a terceira, para ser pro Pai, pro Filho e pro Espírito Santo. Preciso de ti. Se é pro Senhor, pode ser melhor. Boa noite, gente. Meu Deus, eu vou dar uma boa noite de novo. Vocês estão meio fraco. Boa noite, gente. Glória a Deus. Senta aí, vai, em nome de Jesus. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Pode acender a luz, irmão, para nós encontrar os irmãos aí. Isso, o irmão hoje está se desdobrando nos 30 lá e corre na luz e vai na mesa e vai para o fone de ouvido. Glória a Deus pela vida do nosso mesário. Nosso irmão que mexe no áudio lá. Glória a Deus pela tua vida. Sem você não dá para fazer isso daqui, não dá para fazer o culto. Obrigado. Gente, eu queria ver você que está visitando nós pela primeira e segunda vez. Eu queria que você levantasse a mão. Você pode... Oh, meu Deus do céu, tem uma gentarada aqui, gente. Opa, lá também. Aqui também. Muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se à vontade. Aplaudo o Senhor pelos nossos visitantes. Isso. Glória a Deus. Sou muito grato ao Senhor pela visita de vocês. Sintam-se à vontade. Vocês estão na casa do Pai. Tá? Aqui vocês têm liberdade. Amém? Glória a Deus. Gente, eu queria dar uns avisos rapidinho. Esse domingo agora, às 19 horas, além do culto, que já é uma glória de Deus, já é uma bênção, nós teremos uma noite de batismo em águas. Aleluia, glória a Deus. Nosso batismo vai acontecer. Eu confesso para vocês, terça-feira eu estava aqui dando o curso de batismo. E eu achei a coisa mais linda do mundo, porque vários adolescentes estavam aqui, sabe? E com o coração queimando para descer as águas do batismo. Ah, pastor, e os outros irmãos também estavam queimando. Mas quando a gente vê que aquilo que a gente está fazendo aqui está influenciando essa geração que está nos acompanhando, que já vem, já logo em seguida, o nosso coração se enche. Por quê? Porque a gente entende que a igreja não vai parar. Você concorda comigo? E eu estou muito alegre com isso, cara. Então, aí, no domingo à noite, nós estaremos aqui numa noite de batismo. Se você nunca veio num batismo em águas aqui na Mevante Jucas, eu te convido a vir. Você quer visita aqui? Vem, que você vai ver um negócio muito legal. Essa igreja enche, e não é por isso, mas sim por conta da glória que também enche esse lugar. E é uma noite linda, extraordinária. Amém? Domingo de manhã nós temos o nosso culto normal. 9h30 da manhã, nosso culto matinal, nosso culto pela manhã, e você também é o nosso convidado a estar juntamente conosco. Pastor, eu não posso vir à noite, domingo à noite. Venha domingo de manhã, as portas estarão abertas para todos vocês. E aos homens de plantão, tem homem aqui nessa igreja? Ô gente, se eu for perguntar das mulheres, elas vão dar um berro aqui, gente. Então assim, né, pô, me ajuda, cara. Tem homem aqui? Aleluia, melhorou. Segunda-feira é dia de quê? É dia do nosso encontro, cara. Uma vez por mês a gente se reúne sempre depois da ceia para o nosso encontro de homens. E sempre é uma noite gloriosa. Só que eu tenho um convite diferente para te fazer, você, homem de plantão aqui, nessa noite. Porque nessa segunda-feira nós vamos ter um momento de adoração e louvor. E depois disso nós vamos ter aí um comes e bebes. Nós vamos ter um pão com linguiça aí que nós vamos fazer. Os irmãos já estão se organizando. Eu queria convidar você, homem, para vir. Pastor, por que é esse negócio? Por que vocês fazem isso? Primeiro, porque a gente tem uma palavra diretiva para esses homens, assim como as mulheres na última sexta-feira por mês têm os seus cultos de mulheres aqui também, seus encontros de mulheres. Nós temos isso para os homens aqui. Só que a gente quer muito mais do que apenas liberar uma palavra para você. A gente também quer se conectar com você. Então, uma noite onde que os homens se reúnem aqui, a gente conhece um outro, troca figurinha, vai, conversa, conhece o negócio do outro, conhece o trabalho, e assim por diante a gente vai se conectando. Então é uma noite para você se conectar com outros homens aqui da nossa igreja, da nossa casa. Amém? Posso pedir um favor para as irmãs agora? Não pode? Uma só, cara, autorizou, meu Deus do céu. Vou perguntar de novo, posso pedir um favor para as irmãs? Empurra o macho de casa. Diga, você não tem opção. Faz assim, ó. Sabe, você não tem opção. Vai para lá, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com o teu esposo. Amém? Glória a Deus.
Lembrando que domingo, eu esqueci de falar, é culto de ceia, e por isso que é culto do batismo. Nossos irmãos que descem as águas já participam da ceia juntamente conosco aqui. É uma noite gloriosa. Amém? Mídia, tem mais algum aviso? Terça-feira, 20 horas, nosso curso de casais, né? Às 20 horas, nosso curso de casal, você pode procurar através do WhatsApp, a Indy e o Israel. Mais algum? Acho que não, né? Reunião de mulheres, já falei, dia 27 de março, 20 horas. Fechou? Glória a Deus. Glória a Deus, fechou. É isso aí. Mídia, obrigado, tá? Vocês também são fantásticos. Vamos ofertar, gente? Se coloque de pé, por gentileza. Eu queria falar apenas uma situação para você. Quantos lembram aqui do menininho dos 5 pães e 2 peixinhos? Aquele texto bíblico que fala de 3, 4, 5 irmãos. Meu Deus, se as crianças estão sabendo mais do que vocês. Quantos lembram, gente? Isso, se você não lembra, não levanta a mão. Mas daí você vem terça-feira na escola de discípulo. Fechou? Que daí na escola de discípulo você aprende essas histórias todas que a Bíblia conta. Porque a nossa ideia aqui não é que você decore a palavra, é que você viva ela. Amém? A nossa ideia aqui não é que você decore os textos bíblicos, não, é que você viva eles intensamente. E quando eu vejo esse menino chegando com 5 pães e 2 peixinhos diante de um conflito entre Jesus e os discípulos. E eu vou repetir, havia um conflito entre Jesus e os discípulos naquele momento. Porque Jesus tinha feito a parte dele, ele tinha pregado a palavra, e agora ele via aquelas pessoas com fome, e já era tarde o horário, e aí ele chegou e disse, cara, seguinte, dá a esse povo o que comer. Ele chegou para os discípulos e disse, dá comida para essa galera aí. E aí os discípulos ficaram doidos, não, isso vai custar mais de 200 denários, e não tem nada aberto agora, o coque fica longe, não dá para ir rapidinho ali comprar uns pão, né, umas massinhas, não dá, como é que nós vamos fazer agora? Aí vem o cara que muda a história daquele dia. Quando a gente pensa de alguém que muda a história do nosso dia, a gente vai pensar numa pessoa poderosa, grande, né, cheia de força, tal. Vem uma criança, vem um menininho com aquilo que ele estava levando para sua casa. E ele muda a história daquelas pessoas que estavam lá. Entenda uma coisa, Mateus, no capítulo 12, se eu não estou equivocado, isso, capítulo 12, verso 21 e 22, vai falar sobre a semente do grão de mostarda. E o reino de Deus é semelhante a isso. Aquele homem, ele pegou uma semente de um grão de mostarda, muito pequena, a semente é muito minúscula, e ele plantou num campo. Só que ele se impressionou, porque quando essa semente germinou, era uma árvore estrondosa e linda. Pastor, o que o senhor quer dizer essa noite? Eu quero dizer que muitas vezes você está esperando grandes movimentações para ser um milagre na tua vida. Mas eu te digo que se você começar com uma pequena semente, a sua vida pode ser mudada de uma maneira extraordinária. Por conta de um menino que entendeu o que carregava, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram naquela noite. E sabe de uma coisa? Naquela prorrogativa, naquela situação que estava Jesus e os discípulos ainda levaram 12 cestos de pães para sua casa. Você está entendendo o que eu quero falar nessa noite para você? Cara, faça a sua parte. O reino de Deus é como alguém que pega uma pequena semente e planta no campo. O reino de Deus funciona dessa maneira. Se nós conseguimos dizer que toda ação, a física, enfim, fala que toda ação há uma reação. Você acha que no mundo espiritual é diferente? Não, não é diferente. Eu quero que você feche seus olhos, por gentileza. Segura a tua oferta ou o teu celular, onde você vai fazer o Pix. Segura em suas mãos, eu queria orar por você. Talvez você tenha apenas o desejo nessa noite de ofertar e você nem tenha oferta. Eu quero te desafiar, eu fiz muito isso. Pega esse envelope que está aí. Pastor, mas vai estar vazio, não importa não, bota fé nele. Pega esse envelope que está na tua frente, bota fé nele. E diga, Senhor, hoje eu não tenho, mas eu quero orar, porque eu quero que o Senhor abra as portas para mim, nem que seja 5 pães e 2 peixinhos, eu quero começar a ser ofertante na tua casa, eu quero começar a ser como esse homem, que mesmo com uma semente tão pequena, ele planta no reino de Deus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Cada semente, Senhor, na mão dos teus filhos, Pai, mesmo que elas forem pequenas, Senhor,
Eu oro, Senhor, para que essa terra onde eles estão semeando nessa noite, Pai, possa ser frutífera, possa germinar essa semente, e ela possa crescer, virar uma árvore assim como a de um grão de mostarda. Uma árvore generosa, uma árvore frutífera, uma árvore a qual vai alimentar e dar alimento a muitas pessoas. Senhor, eu oro, Senhor, para que os meus irmãos possam entender aquilo que carregam em suas mãos, e com muita ousadia eles possam chegar em Ti, Jesus, e Te apresentar, assim como fez o menino dessa parábola dos 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, aonde Te apresentou aquilo que tinha em suas mãos, e no final, Senhor, muitos foram beneficiados, porque tudo aquilo que nós plantamos no Teu reino, Senhor, ele vai respingar, ele vai frutificar na vida de alguém, Pai. Nós cremos disso, nós sabemos disso. Então, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pelo fruto do trabalho dos Teus filhos, Pai, e quero, Senhor, Te pedir, multiplica por 30, por 60, por 100, Pai, e não deixa, Senhor, faltar na casa de ninguém, Pai. Aquele que tem apenas o sonho, a vontade, o desejo, Pai, a qual pegou esse envelope, mesmo ele não tendo nenhum recurso ali dentro, Pai, Senhor, em nome de Jesus, abra as portas agora, Senhor, multiplica as finanças, Senhor, dessa casa, Pai, despeja, Senhor, uma porção dobrada, Senhor, nessa casa, Pai, para que ele possa viver o sobrenatural em Ti, Pai. É isso que nós Te pedimos nessa noite, Te glorificando em nome de Jesus. Diga um amém bem alto. Vem para cá ofertar em nome de Jesus. Boa noite. Todos estão felizes de estar na casa do Senhor? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos chamar as crianças, o pessoal do Kids para vir aqui na frente. Vamos orar por eles. Vamos abençoar. Deus é bom, irmãos. Eu sei que nós estamos cansados depois de um dia de trabalho, mas Deus é maravilhoso. Rapaz, tem mais criança do que pai aqui nessa noite. Acho que tem algum problema aqui de contabilidade. Vamos orar, vamos abençoar eles. Pai amado, queremos Te agradecer por tudo, Senhor. Agora essas crianças que estão aqui, vem abençoar, Senhor. Vem abençoar eles em todos os lugares a qual eles se encontrar. Senhor, na escola, em todos os vídeos a qual eles vêm ver no celular, Senhor, que eles venham ser guiados por Ti a todo momento. Dá um crescimento, tanto em graça quanto em sabedoria, Senhor. Vai ajudando no crescimento, vai ajudando o pai, vai ajudando a mãe, vai dando sabedoria para criar. Senhor, abençoa, Senhor, guarda, livra, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Quem trouxe a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Mateus 17, a partir do verso 24. Mateus 17, a partir do versículo 24. Todos acharam? E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas
E disseram: vosso mestre não paga de dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estartel. Toma e dá por mim e por ti. Até aqui. Nós vamos ver que no livro de Mateus, talvez você deve pensar, mas o que tem a ver, né, essa palavra com o culto de quinta-feira? Mas ela é muito interessante. Quando eu estava estudando ela me chamou muita atenção, porque é um texto que nós lemos e passemos por ele e não demos muita atenção para ele, porque é um texto curto e pouca atenção chama em nós. Mas se nós for ver lá em Mateus 15, os fariseus e os doutores da lei já vão chegar em Jesus, e quando eles chegam em Jesus, eles vão dizer: os seus discípulos não lavam a mão para comer, eles não estão cumprindo a tradição. E daí Jesus vai dar um sermão neles e vai dizer: o que contamina não é o que entra na boca, e sim o que sai da boca. Ali já estava procurando ir atrás de Jesus para pegar Jesus, quem sabe em palavras, em atitudes, correndo atrás de Jesus de alguma forma, porque pelo caminhar de Jesus eles não conseguiam achar falha em Jesus. Daí, a partir daquele momento, Jesus vai sair dali, vai conversar com eles, vai explicar para eles. Vai vir uma mulher cananeia até Jesus, vai pedir para Jesus ter misericórdia dela. Jesus vai ter pela fé dela. Depois vai ter a segunda multiplicação do pão e peixe, a qual foi falada aqui essa noite, que um moço, um menino, ele vai dar tudo o que ele tem para Jesus. E quando ele dá tudo o que ele tem para Jesus, Jesus faz o milagre. Porque quando nós vamos fazer algo para Jesus, nós temos que fazer da melhor forma. Não precisa fazer tudo, mas o que fazer, fazer da melhor forma. Nós vamos ver que uma mulher vai chegar com vaso de alabastro até os pés de Jesus. E quando ela chega, ela não joga apenas um unguento, não. Ela quebra o vaso. Por quê? Porque aquilo dali ela não ia fazer mais nada. O que ela tinha que fazer, ela já fez. Ela deu tudo para Jesus naquela adoração dela. Então agora nós vamos ver que Jesus vai fazer um milagre com aquilo que aquele menino vai oferecer. Daí Jesus vai começar a instruir os discípulos sobre os fermentos do fariseu, vai começar a instruir, e eles vão começar a entender o que Jesus está falando. Mas depois Jesus vai olhar para eles e vai dizer: quem eles dizem que eu sou? Perguntando sobre os fariseus e os doutores da lei, e eles vão dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés, um dos profetas. E Jesus vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque eles eram mais próximos de Jesus. E Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. Daí Jesus vai falar aquela palavra a qual todos conhecem: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Espírito. E ali, agora Jesus vai começar a falar para eles que para eles seguir Jesus tem que tomar a sua cruz, tem que seguir, tem que renunciar. Cruz simboliza a morte. Jesus estava dizendo que eles teriam que morrer para sobreviver em Cristo. E daí naquele momento, Jesus vai começar a falar da sua morte. Ele vai dizer: é preciso que o Filho do Homem seja entregue e venha a ser crucificado. E ele vai começar a falar da história dele, o que teria que acontecer. Daí Pedro vai dizer: não, Senhor, se tu morrer, eu morro junto contigo. Mas naquele momento Jesus repreende Pedro. Mas nós vamos entender que quando começa o capítulo 17 de Mateus, a Bíblia vai falar da transfiguração. Pedro já tinha errado, já tinha dito que Jesus não ia morrer. No mesmo momento que ele já estava com o Espírito Santo, ele já não estava mais.
Mas Jesus leva ele para a transfiguração. Chegar lá, ele vê tudo o que qualquer um quer ver. Chegar lá, ele vai ver Jesus transfigurado, vai ver os profetas, vai ver a lei, vai ver tudo ali. E ele vai gostar tanto daquele lugar que ele vai dizer, vamos fazer uma barraca, vamos ficar por aqui mesmo, não vamos mais voltar para onde nós estava, porque o lugar era bom. Daí Jesus vai descer de lá, e quando ele desce de lá, ele vai encontrar um menino que dava ataque epilético, ele vai curar aquele menino. Daí agora nós vamos ver em 17 que eles vão tentar pegar Jesus novamente. E quando eles chegam para pegar Jesus, agora eles não perguntam para Jesus. Eles vão perguntar para Pedro. Eles vão chegar para Pedro e vão dizer, Pedro, o teu mestre não paga tributos? Porque naquela época, todos pagavam tributo no templo. Mas Jesus, sendo filho do dono do templo, a qual teria que adorar, ele não tinha necessidade. Mas só que eles não conheciam Jesus. Eles viam o milagre e não conheciam Jesus. Eles viam tudo que Jesus tinha capacidade de fazer, mas eles não conheciam Jesus. E isso é complicado, porque muitas vezes nós vimos tudo que Jesus pode fazer, mas nós não conhecemos Jesus. E nós temos que conhecer Jesus. Por quê? Porque Jesus é muito mais do que Ele faz. Jesus é muito mais do que nós podemos imaginar. Muitas vezes nós conhecemos aquilo que Jesus pode fazer, mas não conhecemos Ele na íntegra. E agora eles, vendo tudo que Jesus tinha feito, eles já tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, eles tinham visto Jesus andar sobre as águas, eles tinham visto muitas coisas. Não era só os discípulos que tinham visto, a multidão também via. E na multidão tinha muito fariseu, doutor da lei, tinha muita gente ali junto. Só que agora eles vão olhar e vão tentar pegar Jesus, querendo dizer que Jesus não era ninguém. Mas Jesus vai surpreender a Pedro, porque Pedro não fala para Jesus. Quando ele entra dentro aonde Jesus está, Jesus vai dizer, quem que eles falam que tem que pagar? E daí Pedro vai falar com Jesus, e aqui me chama a atenção, é no verso 27. Por quê? Porque quando Jesus chama Pedro, ele vai dizer para Pedro, Pedro, eu não quero que tu seja pescador de peixe, e sim pescador de almas. Isso me chamou a atenção quando eu olhei, por quê? Porque eu já preguei em João 21 e disse que Pedro voltou a pescar. Mas aqui ele já está pescando novamente. E se nós for ver, Jesus vai mandar Pedro voltar a pescar sim. Só que ele vai mandar voltar a pescar diferente. Não é mais da forma que Pedro sabia pescar. Não é mais da forma que Pedro pescava. Por quê? Porque Pedro pescava com rede. Pedro pescava para ter lucro. Pedro pescava para sustentar a sua família. Agora Pedro não está mais pescando para sustentar a sua família. Agora Pedro está pescando para obedecer à voz do Senhor. É diferente, por quê? Porque se nós for ver, tem gente dentro da casa do Senhor que já louvou, já cantou para o mundo. E hoje louva o Senhor e não tem lucro com isso. Mas louva com mais alegria do que louvava no mundo. Por quê? Porque obedece à voz do Senhor. Agora Pedro, ele vai pegar um anzol, e Jesus vai ser bem específico para ele, vai dizer, pega um anzol, vai até o mar alto, joga o primeiro peixe que vir, tu abre a boca, e ele vai explicar tudo certinho. E o que me chama a atenção, não é Pedro pegar o peixe, não. O que me chama a atenção é o andamento do que Jesus vai falando. Porque Jesus vai dizer para ele, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Isso daqui me chama a atenção, porque eu não sou de pescar. Mas só que eu sei que para pescar tem que ter isca. Sem isca ninguém pesca. Ninguém pega um anzol numa agropecuária ou aonde vende, uma linha e uma vara, vai lá e joga no rio, vai ficar a noite toda lá. Não vai pegar nada.
Às vezes eu e a Fran vão dar uma volta e nós temos o costume de ir ali em Balneário, ali no Trapiche, eu vou até lá no final, eu não pesco, mas eu gosto de ficar vendo eles pescar. Às vezes ele fica a noite toda, eles jogam uma boia colorida, puxo ela e nada vem. Ele fica a noite toda lá, e daí eu fico pensando, bah, que paciência que eles têm, né? Não vem nada, se eu jogo 2 vezes, jogo a vara no rio e vem-me embora. Eu digo, não é para mim. E eles ficam a noite toda lá, e eles ficam a noite toda, só que isso me chamou a atenção, por quê? Porque eu vi lá eles pescando, tem vários tipos de isca, mas tem uma isca lá que ela é artificial. Ele joga aquela isca não se acaba nunca. Só se trancar na pedra, alguma coisa, vão perder a isca. E isso daqui me chama a atenção, por quê? Porque cada peixe tem a sua isca. Cada peixe tem a sua isca. E quando vai pescar com anzol, é diferente de pescar com a rede, por quê? Porque só vem aquele que está com fome. Não vem qualquer um. A rede passa, pega peixe bom, pega peixe ruim, e às vezes até na hora de puxar a rede já tem peixe podre no meio. Agora esse moço, chamado Pedro, ele vai obedecer ao Senhor. Ele que era acostumado a pescar com rede, ele vai pegar o anzol, ele vai pegar a linha ou o que for, e ele vai até o mar. E quando ele chega até o mar, para vocês entenderem a minha linha de pensamento, o mar simboliza o mundo, o peixe simboliza nós, o anzol simboliza o Espírito Santo, e a isca é Jesus. Nós vamos ver que aquele peixe, ele está com uma moeda na sua boca, e essa moeda é o que nós tinha dentro de nós. Quando Adão vai morder a fruta, ele morde o pecado, e esse pecado nunca digeriu dentro de nós. Esse pecado nunca foi capaz de digerir dentro de nós. Esse pecado, ele ficou dentro de nós até o momento que Jesus pegou nós e arrancou ele de dentro de nós, morrendo na cruz do Calvário, pelo meu pecado e pelos nossos pecados. Esse peixe aqui simboliza todos aqueles que estão lá fora. Eles estão agoniando pelo pecado do mundo. Eles têm algo dentro deles que nunca digeriu. E daí tenta correr atrás de alguma coisa para digerir, mas não vai digerir. Por quê? Porque só Cristo pode arrancar essa moeda que tem dentro de nós. E daí o que me chama a atenção é por quê? Porque a isca, tem gente que até vem, mas vem com a isca errada. A isca artificial, o peixe acha que é comida, mas não é. O peixe acha que é alguma coisa interessante, mas não é. Daí ele vem e sai. Por quê? Porque às vezes nós jogamos a isca errada. Nós todos. Eu já convidei gente para ir para a igreja doente, dizendo, vamos lá para a igreja, Jesus vai te curar. Jesus pode curar. Mas Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para nos salvar. Quando eles trazem um paralítico aos pés de Jesus, Jesus não vai dizer, fosse curado. Não, não. Os teus pecados estão perdoados. E daí por eles murmurar, Jesus vai dizer, para que eles venham crer no Filho do Homem, te levanta, pega a tua cama e vai embora. Por quê? Porque o pecado que Jesus arranca é muito, muito maior do que uma doença física. Só que agora Pedro vai lá, e quando ele vai, que ele joga o anzol, acontece tudo o que Jesus falou. Por quê? Porque quem anda com a isca, que é Cristo, obedecendo a voz do Senhor, tudo acontece, irmãos. Às vezes, nós queremos falar tanto, mas só a atitude convence mais do que o falar. Às vezes nós falamos tanto, falamos tão bem, mas nada acontece. Por quê? Porque nós não temos a isca. Muita gente acha que está com a isca, mas não está. Mas como assim, irmão? Eu estou na igreja há 1000 anos. A Bíblia vai dizer que Maria vai até uma festa, e quando ela chega na festa, ela esquece de Jesus.
era filho dela, criado na casa dela. Ela vai caminhando para casa, chegar no metade do caminho, ela se lembra, ei, cadê Jesus? Só que ela tem a humildade de reconhecer que Jesus não está com ela. Ela diz, não, vou voltar lá, eu vou pegar ele, por quê? Porque andar sem Jesus não dá, irmãos. Nós temos que andar com Jesus. O principal é Jesus. Quem muda a nossa vida é Jesus. Agora, quando pega aquele peixe, que ele abre a boca daquele peixe, aquele peixe tem algo para oferecer. Não é porque é uma moeda, não. Ele tem algo para oferecer para Cristo. Todos nós temos algo para oferecer para o Senhor. Todos têm algo para oferecer. Ah, mas eu não sei fazer nada. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Nem que seja dar um abraço naquele que está carente, nem que seja uma palavra de conforto, mas todo mundo tem algo para oferecer. Ah, mas eu não consigo fazer nada. Consegue, irmão. Consegue. Agora nós vamos ver que Pedro, aquele que tinha deixado de pescar, ele volta a pescar. Porque Jesus sempre vai usar aquilo que nós soubemos fazer. Jesus não vai inventar algo mirabolante para nós fazer, não. Ele vai usar aquilo que nós soubemos fazer. O que eu sei fazer, Ele vai usar para me fazer. E o que o outro sabe fazer, Ele vai usar para o outro fazer. Por quê? Porque Jesus é simples, irmãos. Não vamos querer fazer um Jesus complexo que nós viemos olhar assim e dizer, não, mas não tem como. Jesus é simples em toda a sua maneira de viver. Nós vamos ver que os fariseus e doutores da lei vão olhar e vão ficar abismados e vão dizer, não, esse daí não tem como ser. Por quê? Porque ele é muito simples. Ele é muito simples de toda a forma dele andar, de falar, anda no meio da multidão, ele é muito simples, não tem como. E hoje em dia nós ainda estamos olhando e querendo dificultar um Jesus que é simples. Não precisa dificultar. Ele é simples mesmo, ele veio para todos. Ele veio para todos aqueles que querem. Nós vamos ver que esse peixe, ele ia morrer. Por quê? Porque ele tinha algo dentro dele que não digeria, não era alimento. Estava asfixiando ele. Ele não tinha capacidade de fazer nada. Para ele, tinha se acabado. Por quê? Porque não tinha mais o que fazer. E observe se a nossa vida não era assim. Se o nosso caminhar não era assim. Nós não tínhamos mais o que fazer. Nós já estávamos asfixiados. Por nós mesmos, nós não tínhamos mais capacidade. Por nós mesmos, nós não tínhamos mais o que mudar na nossa vida. Nós não tínhamos mais o que se alimentar. Porque de tudo que nós tentemos, nada deu certo. E cada vez ia matando mais, até o momento que nós encontremos a Cristo. E quando nós encontremos a Cristo, tudo muda. Tudo muda, pode estar tudo ao contrário. Lógico, não é do dia para a noite, não é um estralar de dedo. Mas se Jesus trabalhar, muda, irmãos. No dia a dia, devagarzinho, vai mudando. O pensamento, a mente vai mudando, tudo vai mudando. Por quê? Porque Ele vai nos aliviando por dentro, irmãos. O ser humano pode olhar e dizer, mas não está mudando. Não, o Evangelho não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando ele chega a mostrar fora, dentro já está transformado. Quando ele chega a mostrar no lado de fora que caminha e os outros vê, dentro ele já está transformado. Quero convidar a banda a vir aqui, fazendo favor. Nós vamos ver que aquele peixe, ele ofereceu algo para Jesus. E Jesus, diante daqueles que queriam cobrar, e o peixe não veio e ofereceu apenas para Jesus, não, ofereceu para Jesus, para Pedro. Por quê?
porque aquilo que Jesus tem é muito maior do que nós imaginamos. O que Jesus manda é muito melhor do que nós imaginamos. Nós podemos olhar e dizer, mas a minha vida não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmãos. Tudo para Jesus tem jeito. Talvez quando chega a gente lá no centro de recuperação que o Alan vê, o ser humano pode olhar e dizer, não, isso aí não adianta. O ser humano, o lado humano, mas para Jesus tudo adianta. Tudo resolve. Tudo muda. Nós vimos tanta gente que mudou, irmãos, porque conheceu Jesus. O segredo não é ouvir Jesus, é conhecer a Ele. Quem conhece Ele anda diferente. Quem conhece Ele muda as atitudes. Quem conhece Ele, tudo muda, irmãos. Pode ir. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Tem alguém que quer uma oração aqui? Vem aqui na frente, estaremos orando. Vamos orar? Pai amado, queremos te agradecer por tudo, Senhor, porque Tu és bom a todo momento. Tens nos guardado, tens nos livrado. Agora abençoa cada um que aqui está, Senhor. Guarda de todo mal. Livra, Senhor, ajuda, Senhor, a todo momento. Seus familiares, as suas casas, Senhor, vai aguardando, vai livrando. Vai abençoando cada um que aqui está, Senhor. Derrama das Tuas bênçãos, Senhor, mais e mais. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O salmista vai dizer assim, que darei eu, Senhor, pelos benefícios que tem me feito? Derramarei o cálice da minha salvação. Talvez você se sinta tão imperfeito, talvez você se sinta tão pequeno para dar algo para Jesus, mas até um peixe tem um tributo ao Senhor. Se você acha que não tem nada para dar ao Senhor, derrame a Ele a sua vida. Entregue a Ele a sua vida. Eu quero te fazer esse convite nessa noite. Irmão Ronaldo, eu só vim visitar nessa noite. De repente você está em nosso meio e nós não poderemos encerrar esse culto sem te oportunizar isso nessa noite. Entregar a sua vida a Cristo e derramar a sua vida a Ele. O tributo maior que nós damos ao Senhor é a nossa vida. É entregar a nossa vida a Ele e dizer: Senhor, toma em Tuas mãos a nossa vida, Senhor. Conduza ela, Senhor. E nós derramaremos o cálice da nossa salvação a Ti. Eu quero te perguntar nessa noite: alguém deseja aceitar Jesus? Façam assim com a mão, levante, eu quero te ver. Quero orar pela tua vida. Temos alguém nessa noite? Aleluia, aplauda o Senhor. Vem cá, meu amado, vamos orar por ti.
cá. Aplauda o Senhor, gente. Eu não ouvi. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, querido, vamos orar. Giovanni, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a Ti o Giovanni, Senhor, que nessa noite deseja caminhar contigo, Jesus. Ele quer muito algo além do que ele já ouviu falar, Senhor, e o que ele já viu. Ele quer estar contigo, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida. Perdoa-lhes todos os pecados, Senhor, em Teu nome, Jesus. E nós pedimos que o Teu amado Espírito Santo venha repousar sobre ele, Senhor. E ele sinta a alegria da salvação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, gente. Tem mais um irmão ali, ó. Tá do lado do Alan, tá aceitando Jesus. Qual é o nome dele, Alan? Aplauda o Senhor, gente. Se é para Jesus, aplaude. Cláudio. Aleluia. Pai, nós pedimos, Senhor, pela vida do Cláudio, Senhor. Ele deseja caminhar contigo, Jesus. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Perdoa os pecados. Que o Teu Espírito Santo repouse sobre ele, Pai. Que toda angústia hoje caia por terra, Senhor. Toda aflição. Porque agora o Teu Filho, Senhor, é a habitação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos alegramos porque mais uma alma, Senhor, agora Te aceitou, Senhor, e faz parte dessa grande família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não posso viver. Aleluia. Que você vá embora nessa quinta-feira e possa tributar a tua vida ao Senhor. Derrame a tua vida ao Senhor. Entenda que eu sempre tenho dito que o dia que você estiver triste, o Senhor não te abandonou, Ele está contigo. As nossas emoções não têm o poder de nos separar do Criador dos céus e da terra. O teu choro não te aparta do Criador dos céus e da terra, Ele está sempre contigo. O que é um choro, uma lágrima para um Deus que manda pegar um peixe sem isca, né, Diego? E de quebra ainda tem 2 moedas dentro. Só o Deus Criador dos céus e da terra. Não se esqueça disso. Vá em paz, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você, na sua família. Tudo que carrega o teu nome seja abençoado. Que você esteja uma sexta-feira extraordinária. Que a tua semana, esse fim de semana seja extraordinário, em nome de Jesus, tá bom? Cumprimente o teu irmão, não saia correndo, faça uma comunhão com ele e diga para ele quanto Jesus é bem. Aplauda o Senhor.